Seu Bruno, conte pra gente como o senhor chegou aqui no Ministério Mudança de Vida. Bom, eu cheguei aqui no Ministério de Mudança de Vida com a minha vida totalmente destruída, né? Problemas no casamento, problema financeiro, tendo percas. Foi assim que eu cheguei no Ministério Mudança de Vida, né? Eu vim buscar Deus primeiramente através da restauração do meu casamento com a minha esposa Lohane, né? A gente ficamos em casa um bom tempo sem se falar, morando junto, já testemunhei isso, né? E tudo dizia que não ia dar certo, tudo. Tava tudo não favorável para essa restauração de casamento, né? Mas eu fui orando com a direção do altar, eu fui ungindo as roupas dela, o sapato dela, declarando que ela viria sim para a igreja, estaria ao meu lado, ungia também a cadeira e profetizava que uma hora ela estaria do meu lado. E aconteceu dessa mesma forma que eu profetizei, com a direção de Deus, né? Hoje a senhora está aqui no Ministério Mudança de Vida e a senhora também teve restituições, não somente no casamento, mas na área profissional. Isso, no ano de 2017 nós chegamos no Ministério Mudança de Vida, como o Bruno ainda falava, com a vida totalmente destruída, profissionalmente, financeiramente, nosso casamento estava todo destruído, estava numa fase de muitas percas e eu falava que eu nunca ia vir para o ministério porque a gente era de outra denominação e eu larguei tudo e fui viver o mundo, né? Porque eu não tinha uma vida de avanço. Eu falei, para que eu vou servir Deus? E às vezes eu olhava para o mundo, quem estava no mundo tinha um casamento melhor que eu, tinha uma família melhor do que eu, tinha conquistas diferentes, então eu falei assim, eu vou deixar de servir a Deus e vou lutar na força do meu braço. Só que foi uma ilusão, durante um tempo, aquilo é muito bom, só que eu entrei num desespero, numa aflição muito grande, porque assim, eu conhecia a palavra, então eu sabia que eu estava no lugar errado. E um dia eu vim visitar o ministério e eu lembrei do propósito do projeto de conquista. Eu falei assim, eu vou buscar em Deus um novo trabalho, porque estava numa crise, eu enviava currículos, não conseguia emprego, não conseguia nem entrevista. E aqui, através da palavra, o Senhor me mostrou que não era o emprego. Eu comecei a entender a palavra como eu nunca tinha entendido. Então, eu comecei a ver que o Senhor, Ele tinha amor em mim, Ele queria transformar a Lohane. E eu comecei a me lançar em Deus. Tinha dia que eu vinha para a igreja, eu sentava no canto, o Bruno sentava no outro, porque a gente não conversava. Aí o Senhor foi trabalhando no nosso casamento. No ano de 2017, o Senhor nos deu um apartamento, aqui a gente conquistou ele, reformou ele. Só que essa parte profissional, ela me incomodava muito. E um dia o pastor falou assim, vem fazer a obra, você que tem tempo. Eu falei pro Bruno, eu falei assim, eu não tenho dinheiro, mas se o Senhor preparar, eu vou estar aqui. E o Senhor preparou, começou a preparar o combustível, ele vinha cedo, me deixava na igreja, ia trabalhar e vinha pro último culto e me pegava e ia embora. Assim a gente fazia todos os dias. Não foi fácil, tinha dia que eu olhava para a situação e falava assim, Senhor, o que tem de errado na minha vida? Porque eu via as pessoas avançando, via pessoas começando a trabalhar e eu falava assim, a minha vida não está indo, tem alguma coisa errada. Ainda sentei com o bispo, falei assim, nossa, eu preciso de uma direção, preciso entender o que está acontecendo. E ele falou assim, não, busca em você, busca no Senhor e na hora certa vai acontecer, né? Porque você sabe o que você está plantando em Deus. Então, assim, eu perseverei, não foi fácil, foi 1 ano e meio de luta. E um dia vindo para a igreja, o Senhor nos deu um livramento muito grande, nos livrou de um acidente. E ali eu falei para o Senhor, falei assim, Senhor, se a gente não está vendo alguma coisa, em nome de Jesus, mostra hoje para a gente. Porque foi no momento que assim, quase todo dia a moto quebrava, começou a acontecer levantes, coisa na nossa vida que a gente via que era espiritual, não era uma coisa normal. E naquele dia, no que eu coloquei meus pés dentro da igreja, meu telefone tocou e uma pessoa falou assim, Lohane, seu currículo foi selecionado e eu preciso que você comece a trabalhar semana que vem. Aí eu fui buscar em Deus, era tudo que eu almejava, né, durante um bom tempo.
Mas o que eu aprendi aqui foi tudo buscar a direção de Deus. Aí o Senhor veio, confirmou a palavra, falou que era uma porta que Ele estava abrindo na minha vida. Aí eu conversei com os pastores, entreguei aquilo, né, que eu estava fazendo na obra, falei agora, né, eu vou me dedicar a isso, né, porque eu sabia que era o Senhor que estava abrindo na nossa vida. E foi um lugar de bênção. Hoje eu tenho um trabalho assim abençoado, uma posição de honra. Eu trabalho naquilo que eu estudei, naquilo que eu gosto. Financeiramente eu entrei honrada, eu ganho mais que todos no setor. Então, assim, muitas das vezes pessoas que estavam ali há mais tempo, mais capacitadas que eu, mas tudo aquilo que eu plantei no reino foi o Senhor que proveu na nossa vida. Hoje Ele tem nos honrado, assim, que tudo aquilo que a gente não tinha condições, que aqui a gente aprendeu a não olhar para a situação, a confiar que o Senhor prepararia para nós. Em tudo Ele tem nos suprido. Então restaurou a nossa credibilidade, a nossa vida espiritual. A gente teve verdadeiramente um encontro com Deus, aqui a gente renovou o nosso batismo, o nosso casamento. Eu falo que hoje a gente vive melhor do que no primeiro ano de casado. Então, foi uma coisa que, assim, tudo pelo altar, através da vida da bispa e da palavra que nós deixamos entrar, aplicamos no nosso dia a dia, o Senhor tem operado na nossa vida. Então, tudo tem mudado, foi tudo restituído mesmo na nossa vida. O Senhor me disse que antes de vir para o ministério, o Senhor tinha um carro e esse carro ele foi perdido. E agora o Senhor acabou de me relatar que dentro do propósito da mudança, o Senhor ganhou um carro. Isso mesmo, eu tinha um HB20, né? A gente tinha comprado, como eu te disse, a gente até conquistou na força do nosso braço, mas fomos perdendo, porque não tinha a bênção de Deus, né? E recente agora, nesse mês agora, o meu patrão me chamou, falou que viria uma pessoa para me apresentar um carro, para eu dar uma volta. Se eu gostasse do carro, ele compraria para mim. Realmente, essa pessoa foi, eu andei no carro e não falei nada para ele. No outro dia ele falou, pô, o rapaz veio aí e você não me avisou, não falou nada. Eu falei, não, eu não falei nada, nem comentei, né? Aí ele falou, não, você gostou do carro? Eu falei, não, gostei. Ele, então tá bom. Aí no outro dia ele comprou o carro, me entregou, vai passar o carro pro meu nome, para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi restituído, né, o nosso carro, né? Graças a Deus. Vida espiritual restituída, casamento, vida financeira, conquistas. O que vocês têm para dizer para as pessoas que estão nos vendo agora? Qual a importância de estar aqui hoje, dia 31, virada, passar na presença de Deus? Qual a importância que tem? A importância ela é total. Muitas das vezes a gente passou no mundo fazendo tudo aquilo que o mundo diz que é certo e nunca a nossa vida foi para frente. E a partir do ano passado que nós demos as primícias a Deus, que nós estamos aqui usando tudo que nós temos para Deus, a nossa vida ela tem sido transformada em todas as áreas da nossa vida. Então, literalmente, o Ministério Mudança de Vida é mudança de vida mesmo. Feliz e abençoada? Abençoado e muito feliz, graças a Deus.